Hoje, o pensador, filósofo, tecno-midiático Marshall McLuhan faria 109 anos. McLuhan, eu estudei comunicação, né? McLuhan, na faculdade de comunicação, era visto como uma girafa de jardim zoológico, né? Se falava, né, das coisas importantes, né, da escola de Frankfurt e dos pensadores de comunicação, né, que analisavam, né, a crise do sistema capitalista, e o Marshall McLuhan era apresentado assim como uma espécie de girafa. Agora vamos ver umas coisas diferentes aqui. Chama aí o Marshall McLuhan, olha aí essa girafa aqui. Tem isso aqui também. Então ele não era o epicentro da escola. Ele era totalmente periferia, pelo menos onde eu estudei na PUC do Rio de Janeiro, lá na década de 80, né? Final da década de 70 para 80. Então, é isso. McLuhan, na época dele, fez algum sucesso nos Estados Unidos, né? Em relação à televisão, como é que era e tal, papá, e foi se deixando, sumindo do mapa. No Brasil, então, hoje, quando a gente fala de digital, fala de futurismo, ninguém fala de Marshall McLuhan, a não ser a gente aqui da Bimodais, né? Marshall McLuhan, ele percebe, a partir do trabalho de um cidadão chamado Harold Innis, que era um economista, que começou a estudar os efeitos da economia no Canadá, estudando economia, história da economia, e aí ele começa a perceber que as mídias tiveram um papel relevante na história do Canadá. E aí ele fala, olha, nos últimos 2 anos de vida ele começa essa pesquisa. E o McLuhan percebe que ali tinha o início de uma nova forma de pensar o ser humano. E aí ele cria uma escola de pensamento que foi conhecida como Escola de Pensamento de Toronto. E a partir dali começamos, né, vai fazer 70 anos mais ou menos, que eles começam a fazer uma pesquisa da influência das mídias na sociedade. Chega ao ponto do nosso querido Eric Havelock vai até a Grécia para ver a influência do alfabeto grego na Grécia, né? E aí vai se fazendo essas pesquisas. O McLuhan estuda a chegada da prensa de Gutenberg em 1450, depois vem o Pierre Levy mais recentemente e faz um apanhado geral de tudo isso, né, apresentando uma nova forma de entender a história humana. Toda vez que você muda a sociedade, a mídia, você muda a civilização. Então você teve a civilização dos gestos, a civilização oral, a civilização da escrita manuscrita, a civilização da escrita impressa, a civilização dos meios eletrônicos de massa e uma nova civilização com a chegada do digital. Então as mídias passam a ser entendidas como placa-mãe da sociedade. Mudou a mídia, você começa um processo de mudança. Isso McLuhan não está nos livros, né, não está no epicentro dos livros das ciências que estudam a sociedade humana. Não está dentro dos filósofos que estudam o Sapiens. Ele é periférico. E, de repente, ele passa a ser a figura, na minha opinião, a encruzilhada. Tem uma encruzilhada em que ele diz McLuhan para cá, e aí você vai ser um McLuhaniano e vai adotar, né, 2 ideias fundamentais do McLuhan. Número 1, mudou a mídia, mudou a sociedade. E nós somos uma tecnoespécie. Quando o ser humano cria uma tecnologia, a tecnologia recria o ser humano. Ou seja, a nossa espécie é uma espécie que tem a tecnologia como uma prótese. Não é algo externo à espécie, é algo interno. A gente não pode falar de cultura, tem que falar de tecnocultura, não pode falar de política, tem que falar de tecnopolítica, não pode falar de empresa, tem que falar de tecnoempresa, e a gente tem que falar de tecnoadministração. Então a gente hoje vive um modelo de administração que é a gestão, que é a organização através de gestores, de um modelo vertical, sonoro, e a gente está começando a entrar no mundo de uma nova mídia e de um novo modelo de administração, que é a uberização, que você usa uma outra linguagem, que é o rastro, que permite que você termine com a ideia de gerentes, supervisores, chefes, etc., numa nova forma muito mais dinâmica e muito mais exponencial para resolver os problemas da complexidade demográfica que nós temos.
Então, McLuhan, a escola canadense, a escola de Toronto, passou a ser a escola, o início, né? Nós somos, a Bimodais é filha da escola de Toronto. Nós somos uma escola de pensamento, o pessoal chama de escola invisível, não é uma escola de tijolo, a escola de Toronto é uma escola de pensamento, que parte das ideias do Innis, que McLuhan interpretou, né? E nós adotamos parcialmente coisas da escola de Toronto e começamos a nossa jornada a partir dali. Então a gente analisa, nós somos a única escola de futurismo no Brasil que parte de McLuhan. Todas as outras partem dos americanos, de análises de mudanças tecnológicas, sem essa visão, né, mais filosófica, mais profunda, né, que permite que a gente enxergue mais longe. Então, McLuhan foi um cara que deu uma guinada. E o mais interessante é que ele lembra um pouco, assim, até uma história, estava outro dia ouvindo uma música, né, aquela música sobre o Van Gogh, né, que você tem o cara falando do Van Gogh e elogiando, né, a música em inglês, né, falando do Vincent, eu acho que o nome da música é até essa, né. Então, dizendo que ele foi incompreendido, né. A sanidade dele foi incompreendida e ele agora compreendia a sanidade do Van Gogh, né, quando ele foi chamado na época de insano, né. E a mesma coisa eu acho que o McLuhan, ele ficou na periferia, né, disse uma série de coisas que mais ou menos faziam sentido naquele momento, mas quando a gente tem de novo uma nova mídia mudando totalmente a civilização, aí de repente o McLuhan é rechamado, ele é reconvocado, há um renascimento do McLuhan para que a gente possa entender esse novo século. Sem o McLuhan, não se entende o novo século. É a partir dele, a partir da visão filosófica dele, a partir dessa nova forma de pensar, dessa escola de pensamento, que a gente começa a construir uma nova forma de pensar a sociedade, pensar as empresas, pensar tudo. E a Bimodais, eu me sinto assim, bem orgulhoso de estar levando, né, essa ideia, né, e nesse dia do aniversário dele, hoje, dia 21 de junho, que ele completaria 109 anos, a gente faz essa homenagem a ele. Dizer, McLuhan, te agradeço, né, o fato de você ter batalhado, ter existido e ter deixado esse legado que nos permite hoje entender com mais clareza o que está acontecendo. E eu te convido, se você quer entrar numa escola que tem como base, né, o pensamento de McLuhan, que é o nosso caso, e a nossa escola ela tem uma preocupação conceitual muito grande, a gente não quer enrolar, a gente não quer fazer mimimi, eu te convido. Manda um zap para mim, né? E aí você já vai receber um formulário para preencher o perfil para poder analisar como é que você está em relação ao futurismo. Vou te dar o número 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal, quero fazer parte da melhor escola de futurismo do Brasil.